A porção da palavra do Senhor que nós separamos para a nossa breve meditação está em Josué. Então abra lá no livro de Josué, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra é o início do livro de Josué. E o tempo aqui é logo em sequência à morte do grande servo de Deus Moisés, usado com muita força, com toda a providência de milagres que o Senhor fez na terra do Egito através da ação de Moisés. Porém agora ele estava morto. E Deus está levantando aqui alguém para substituí-lo. E este alguém é Josué, filho de Num, de acordo com o versículo de número 1. Josué teria a incumbência, então, de liderar aquele povo deste momento em diante até a posse da terra prometida. E nós conhecemos a história. Assim se fez. Josué se colocou ao serviço do Senhor, se dispôs, caminhou com o povo e nessa caminhada enfrentou muitos perigos, guerras, momentos difíceis, para que fosse, através dele, cumprida a palavra de Deus, de que aquela terra seria do povo do Senhor. Josué então se dispôs na mão do Senhor. Trazendo este trecho hoje para nós, Igreja de Deus, igreja vivendo no período da graça, inaugurada com a vinda do Senhor Jesus Cristo, o ministério dele de anunciar que o reino de Deus era chegado, na sequência a morte e a ressurreição e a assunção de Jesus aos céus. Nós vivemos o momento seguinte a esta ascensão, em que os anjos falavam àqueles que ali estavam vendo Jesus subir: olha, aquele que sobe, assim também descerá, voltará. Nós vivemos hoje esse período gracioso do convite do Evangelho para a salvação. Nós vivemos este período do aguardo do retorno de Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Essa é a nossa identidade. Nós fomos resgatados em Cristo Jesus para sermos propriedade exclusiva dele, igreja, povo separado, para vivermos aqui este momento em que aguardamos a volta de Jesus com a incumbência
de proclamarmos as verdades desta palavra. Então nós podemos olhar para este texto de Josué que nós acabamos de ler, tendo para nós, como igreja, povo de Deus, esta mesma chamada que Josué teve. Nós estamos aqui na incumbência de proclamar o reino de Deus, de levar adiante a palavra do Senhor, o anúncio do Senhor, de conquistarmos pessoas através da graça irresistível de Deus, para que mais e mais pessoas sejam salvas e acrescidas ao reino de Deus. Então nós aqui temos esta incumbência. Nós caminhamos em conquista de novas almas, de novas vidas para o reino de Deus. E da mesma forma, nós também somos chamados a vivermos esta verdade, a realizarmos o nosso trabalho com coragem. Por isso, eu gostaria de falar um pouquinho, bem breve mesmo, a respeito de ser um povo forte e corajoso. Para que nós cumpramos este chamado de sermos fortes e corajosos, nós temos que observar algumas coisas, algumas demandas. E a primeira coisa que um povo precisa ser para realmente caminhar em fortaleza e coragem é um povo que crê nas promessas do Senhor. Então, ser um povo forte e corajoso demanda crer nas promessas do Senhor. Isso está guardado para nós ali nos versículos de 1 até o versículo 5. Olha lá o que está escrito, que Moisés morreu e que agora era levantado Josué. E a partir do versículo de número 2 é colocado: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Para que a gente caminhe com força e coragem, nós teremos que crer na promessa de Deus. E quando eu me refiro à promessa de Deus, eu estou falando em toda a palavra que foi deixada para nós. Porque nós temos que caminhar sendo forte e corajoso, extraindo força e coragem da palavra revelada para nós de Gênesis até Apocalipse. Essa é a palavra que foi deixada para nós. É nela que cremos. E nós andamos segundo ao que esta palavra nos coloca. O versículo 4 lá de Josué capítulo 1 diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Esse era o limite geográfico que aquele povo tinha, ali como propriedade sua naquela época. Mas se nós olharmos hoje para a Igreja de Cristo Jesus, o nosso limite geográfico é o mundo. A palavra de Deus diz para que nós, enquanto caminharmos, que a gente vá a este mundo, que a gente percorra este mundo, proclamando as grandezas, proclamando a palavra de Deus. Então, a nossa região geográfica é todo o globo terrestre. A igreja caminha em força para proclamar a verdade de Deus por onde quer que ela vá, por onde quer que ela ande. E nós temos que crer que estamos guardados nesta promessa de conquista. Diz o versículo de número 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Nós permaneceremos firmes, é isso que nós temos que nos lembrar sempre. Não importa o que este mundo esteja pregando e fazendo de contrário à vontade de Deus, mas nós caminhamos segundo esta palavra, crendo que o Senhor está conosco e que uma vez Ele estando conosco ao nosso lado, nós somos vencedores. Versículo de número 6 diz, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Josué, seja forte e corajoso. Igreja de Deus, seja igreja forte e corajosa, porque a palavra da verdade está na sua boca. E por onde você caminhar, igreja de Deus,
você levará esta palavra de libertação. A palavra nos torna um povo forte e corajoso. Quanto mais nos apegamos a esta promessa, mais força e coragem extraímos dela e nós caminhamos nessa força. Mas uma segunda demanda aqui é que, para sermos fortes e corajosos, nós devemos crer e viver esta palavra. O versículo 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então esta palavra, nós devemos não somente conhecê-la, não somente crer nela, mas viver. Quando vivemos a palavra, nós geramos na nossa caminhada o poder de Deus que será revelado a este mundo através de uma igreja obediente à palavra de Deus. Uma terceira demanda está guardada no versículo de número 8. Demanda para nós, enquanto um povo que deseja ser forte e corajoso, proclamar a palavra de Deus. No versículo de número 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué não somente conheceria, meditaria nessa palavra, mas ele estaria proclamando esta palavra. Proclamando com palavras, proclamando com atitudes, proclamando com coragem, proclamando com força, em cada conquista, em cada lugar que eles chegavam, em cada momento de batalha, de guerra vencida, era como que uma proclamação que o Deus vitorioso estava presente. Na vida daquele povo, a palavra foi proclamada. A igreja é convidada a proclamar a palavra nos lábios e na sua própria vida. Por onde a igreja passa, ela leva a palavra. E uma quarta e última demanda está no versículo de número 9. Vamos ver? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Para sermos uma igreja forte e corajosa, um povo forte e corajoso, demanda então nós termos a sensibilidade espiritual da presença de Deus. Deus nos enviou seu Filho e o seu próprio nome anuncia Emanuel, o Deus que está conosco. E através da vinda do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo lá em Pentecostes, a igreja se tornou a habitação do Senhor. Cada um de nós somos uma pessoa que leva dentro de si o Espírito Santo. Por isso nós caminhamos nessa sensibilidade de sabermos, de crermos, de termos experiência que Deus está conosco. Quanta força a gente tem em momentos tão difíceis, cruciais da nossa vida. De onde vem? Vem da presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. Portanto, igreja e PNCE, nesse dia 16 de fevereiro, que está completando 57 anos, organizada em 1964, saiba, você é convidada a continuar a ser uma igreja forte e corajosa. Para onde quer que você caminhe, levar a palavra do Senhor e alcançar ao perdido. Igreja de PNCE, você foi plantada neste bairro de Novo Campos Elíseos com esta incumbência. Não vamos nunca nos esquecer que Deus tem para nós, ainda adiante, uma obra a realizar. A continuidade deste plantio é o crescimento que Deus ainda gerará, pessoas que Ele alcançará. Guarde essa palavra no seu coração. Medite, ore, cresça, produza. Seja forte e corajosa com Deus. Em nome de Jesus. Amém.